Dom Casmurro, capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvidas. Mas a perda da voz explica tudo, e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Bom, há vários modos como a gente poderia ler essa afirmação do narrador, né? Primeiro a gente poderia pensar, será que ele quer dizer que quando a gente tem mais tempo ocioso, a gente consegue perseguir as questões do espírito? Mais ou menos como os gregos lá, que tinham os seus escravos, não precisavam trabalhar, então com aquele tempo eles conseguiam, por ser uma sociedade com lazer, eles poderiam se dedicar à filosofia e à arte, né? Uma outra interpretação um pouco mais pessimista é que esse tenor não pode fazer o que ele queria estar fazendo, que é cantar, né? Então ele acha uma outra coisa para fazer, ele acha a filosofia, e talvez até uma filosofia despeitada, né? Então há uma frustração aí por não conseguir viver, então vou pensar sobre a vida. Mais ou menos aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, uma coisa parecida com essa, né? Um jogador de futebol muito, muito, muito bom, ele vai ser um jogador de futebol na seleção brasileira. Um jogador de futebol que não consegue jogar tão bem assim abre uma escolinha de futebol. Mais ou menos assim. Então, será que é por causa disso que o tenor filosofa? E será que é isso que acontece com muitos filósofos, né? Eles não têm esse know-how da vida e ficam tagarelando, né? Tagarelando sobre o que é certo, o que é errado, quando na verdade essas questões muita gente sabe na prática. Eu estou lendo em paralelo com esse livro, o The Old Man and the Sea, em inglês, para os meus alunos, e é interessante pensar no tipo de sabedoria que o Old Man no livro tem, né? Se você fosse conversar com ele, provavelmente ele não saberia te explicar nada, não saberia te explicar questões sobre moral, não saberia explicar, colocar em palavras o que é honra, colocar em palavras o que é força, o que é persistência, o que é o orgulho bom e o que é o orgulho mau, mas ele consegue colocar na prática tudo isso. Né? Ele é uma pessoa honrada, ele é uma pessoa forte, ele é uma pessoa que se supera. Então, no final das contas, a pergunta que fica é quanto da nossa filosofia, e aí eu me incluo aqui, né, esse tagarelar que eu estou fazendo aqui, quanto disso é realmente mais nobre que o fazer, né? Mais uma digressão, prometo, é porque esse capítulo é curtinho, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar o vídeo maior. O Nietzsche provavelmente falaria... não, deixa eu trocar minha frase. O Nietzsche vai afirmar o seguinte, que o que a gente faz, né, o que o teórico faz, é muito menor do que aquele que faz na prática. Né? Há um saber latente para aquele que faz na prática, que é muito mais importante que esse saber explícito que fica tagarelando sobre as coisas. Né? Ou seja, tem dois caras e eles têm que fazer uma tarefa extremamente difícil. Um vai pensar sobre, nossa, mas o que é uma tarefa difícil? Da onde vem a concepção de dificuldade? Será que a autopreservação, etc, etc, etc. E ele pode muito bem, porque ele consegue tagarelar muito, ele pode muito bem se enganar e não fazer a tarefa que ele devia de fazer. O outro cara não pensa em nada, ele vai lá simplesmente pensa, não, o certo é fazer. E vai lá e faz o que é certo. Né? Bom, continuando com o nosso narrador. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini. Não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Verossimilhança é, basicamente, a semelhança com a verdade, né, com a realidade. Verossimilhança é aquilo que pelo menos parece a verdade. Né? Uma obra de arte, por exemplo, ela tem que ter verossimilhança, ela tem que parecer que é real, por mais que seja uma ficção. Né? Por mais que seja fantasia, por mais que seja um cara voando, etc, etc.
E ele está falando que muita vez é toda a verdade. Verossimilhança não precisa mais nada do que isso. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatuor. Mas não adiantemos. Vamos à primeira tarde em que eu vim a saber que já cantava. Porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Até aquele momento ele não tinha pensado namorico com a Capitu. Até aquele momento ele nem tinha se tocado. Ele simplesmente vivia ali com a Capitu, nunca parou para pensar. Então a denúncia revelou muita coisa para ele mesmo. E perceba, já é já é o terceiro capítulo que ele está sendo digressivo, né? Então, novamente, ele está prometendo que agora sim ele vai a história que ele interrompeu, né? E se a gente contar a introdução de cada um dos personagens, então ele interrompeu com 6, 7 capítulos, né? Bom, o próximo capítulo realmente ele vai voltar à história.